Eu sou Luciano Aires e a partir de agora você está frente a frente com a Justiça, um programa da APAMAGES, Associação Paulista de Magistrados, que tem por objetivo aproximar a magistratura do destinatário final de todas as ações de magistrados e magistradas paulistas, você, cidadão. E para aproximar um pouquinho mais essa instituição com mais de 50 anos de história, nós estamos com o primeiro vice-presidente, Dr. Calandra, aqui em nossos estúdios, para explicar um pouquinho esse período conturbado, Dr. Calandra, que a magistratura paulista e brasileira vem experimentando, em especial com esses seguidos ataques do CNJ à magistratura, à imprensa, ao CNJ e à magistratura. A gente queria desnudar um pouquinho esse imbróglio envolvido hoje, magistratura, CNJ, STF, AMB, APAMAGES. Seja muito bem-vindo, doutor. Eu quero transmitir a você que nos vê e ouve o abraço da diretoria da APAMAGES, que é uma diretoria que trabalha unida, procurando sempre produzir coisas positivas para a nossa classe e para a sociedade. Às vezes você ouve aí na televisão super salários, uma série de manchetes que induzem você a pensar que todo mundo no judiciário ganha salários muito elevados. Isso não é realidade. São Paulo é o pior salário do Brasil. O nosso juiz substituto ganha metade do que ganha um juiz federal. E se prevalecer alguns critérios que têm sido defendidos aí nos julgamentos do CNJ, o teto não seria moralizador, seria teto desmoralizador. Porque um desembargador com quase 40 anos de trabalho estaria ganhando menos do que um juiz substituto na esfera federal. Portanto, a APAMAGES tem atuado firmemente no sentido de defender a disparidade que existe entre o regime de pagamento do trabalho para os juízes estaduais em São Paulo, para os quais não foi ainda implantado o subsídio, aquilo que a lei chama de subsídio, não é? E aquele critério limitador chamado Teto Nacional de Salários. Nós temos algumas vantagens em São Paulo que foram criadas em 1946. Uma dessas vantagens é chamada sexta parte. Dela recebem mais de 1 milhão de servidores em todo o estado. Então não é uma vantagem que foi criada exclusivamente para magistrados. Então nós temos alguns juízes que, em função do tempo trabalhado, acabaram tendo um salário superior ao teto do Supremo. Até porque esses juízes em São Paulo, que ganham acima do teto do Supremo, 99% deles desfrutam de um tempo trabalhado muito maior do que qualquer ministro do Supremo. E isso em função de terem ingressado na carreira com 20 e poucos anos e permanecido na carreira por quase 50 anos. E o governo estadual entendeu que nós deveríamos ter adicionais por tempo de serviço, como todos os servidores do Estado de São Paulo têm, e não há limitação para a progressão em quinquênios ou em sexta parte para o funcionalismo em geral. Isso não é setorizado, isso não se destina somente aos magistrados. Doutor Calandra, o senhor abordou um tema muito importante e que eu acho que está no cerne dessa discussão agora. Temos um lado a garantia, uma prerrogativa da magistratura, prerrogativa do funcionalismo, da irredutibilidade de salários. E, de um outro lado, uma norma constitucional dizendo que há que se respeitar um teto salarial. Afinal de contas, doutor, quem é que vai compatibilizar, a quem compete compatibilizar esses dois instrumentos constitucionais, esses dois mandamentos constitucionais? Ao CNJ, ao Supremo Tribunal Federal? Para afastar a eficácia de norma, lei complementar estadual, de Constituição estadual, a competência é do Supremo Tribunal Federal. Não há possibilidade do CNJ declarar, por exemplo, a inconstitucionalidade da lei paulista e da Constituição paulista, que construíram o sistema remuneratório para a magistratura de São Paulo. O que poderia haver
seria uma representação através do Ministério Público Federal, cujo chefe tem assento no próprio CNJ, e aí o Supremo, então, provocado pela Procuradoria-Geral, poderia deliberar no sentido de promover uma adequação, resguardando, como ele já fez em outros tantos julgados, a direito adquirido, irredutibilidade de vencimentos e outros benefícios que são assegurados pela Constituição. O que nós não podemos é imaginar que seja possível cortar desrespeitando direitos e vantagens que foram adquiridos há mais de 20 anos, não é? Por preenchimento de requisitos temporais, quando não existia nem a própria lei orgânica da magistratura. De sorte que defendemos a ideia de que nós não podemos aumentar o salário daqueles que ganham pouco. Nós precisamos de uma lei para isso. Já encaminhamos à presidência do Tribunal de Justiça, desde o primeiro dia da nossa gestão, um anteprojeto de lei para instituir aquilo que é o subsídio no nosso Estado. Isso é exigência da emenda constitucional, no sentido que toda a magistratura do país e toda a classe política deve receber como retribuição única aquilo que é chamado de subsídio. A diferença entre subsídio e vencimento... Qual que é a diferença? A diferença entre subsídio e vencimento é que vencimentos ele é integrado por um padrão, que é um valor mínimo, minimorum, às vezes até menos do que o salário mínimo, uma verba de representação, quinquênios, sexta parte. E o subsídio não, ele é uma retribuição única. O próprio sistema de subsídio já gerou na Justiça Federal uma disparidade tão grande que, numa reunião que tivemos no próprio Conselho Nacional de Justiça, com as entidades federais e a AMB e o próprio CNJ, ficou deliberado encaminhar ao Legislativo um projeto de lei que restabeleça a retribuição por tempo de serviço, aquilo que é chamado de anuênio no âmbito da Justiça Federal, e para restabelecer uma diferenciação entre o mais novo, aquele que entra hoje na carreira, e aquele que está há 40 anos na carreira, até para estimular as pessoas a permanecerem na carreira. De sorte que nós defendemos a ideia de que a retribuição para a magistratura bandeirante seja colocada dentro do parâmetro nacional, ou seja, subsídio, vinculado ao Supremo Tribunal Federal, mas nós não podemos aniquilar a vida daqueles que adquiriram, por tempo de serviço prestado, o direito a ter uma retribuição fixa maior do que aquela que foi estabelecida por legislação posterior. E nós dizemos isso porque se argumenta que a lei orgânica limita os adicionais por tempo de serviço a 7, mas essa limitação é no âmbito federal, ela não se aplicaria no âmbito estadual, porque o governo estadual, porque lhe convinha, ele disse, eu prefiro pagar mais adicionais do que ter o juiz aposentado e ter que pagar outro juiz. O nosso presidente da APAMAGES, Sebastião Luiz Amorim, ele recebe, por exemplo, sexta parte há mais de 30 anos. Ele tem 55 anos de serviço público. Começou a trabalhar bem cedo no serviço público, por concurso público. E foi procurador de Estado, foi chefe de gabinete do secretário da Segurança.